Então, gente, esse módulo 9, nós vamos falar sobre as crises, né, na verdade, do século XIV na Europa medieval. O que são as crises? São vários problemas enfrentados por essa sociedade, por esse período, que nós podemos destacar vários dos motivos, né? Nesse período de crise, nós tivemos a crise econômica, nós tivemos crise política, que é o desentendimento em termos de governo, né? Nós tivemos a crise social, a fome, a miséria, a peste, né? Nós vamos estar falando sobre a peste negra aqui nesse módulo, né? Então, uma sociedade que se desestruturou, tá? Nos 3 setores. E essa desestruturação, essas crises, desencadearam o quê? O fim do sistema feudal. É onde leva essa sociedade ao retorno para os grandes centros, retornar aos grandes centros, que nós vamos estar chamando de urbanização, tá? O retorno urbano, tá? Por quê? Quando nós falamos que eles estavam, o sistema feudal é uma sociedade baseada no campo, mas que ela chega ao fim. Tudo chega ao fim, né? Então, esse século era muito difícil sobreviver nesse período. Por quê, professora? Como diz aqui nesse encarte, que seria o pensar nisso, você já pensou nisso? A gente pode ver aqui a questão. Muitos estudiosos consideraram, né, este quadro uma síntese do século XIV. Com base na imagem, descreva o que teria sido o século XIV na Europa. Isso aqui dá para sintetizar os grandes problemas. Olha só, gente, muita miséria, muita morte, olha só, pessoas, corpos, né? Um caos social, muito sofrimento, né? Olha que a presença da igreja dentro desse período, a igreja também responsável pelas questões da mortalidade com as cruzadas. Pessoas aqui nessa carroça, a gente vê uma pessoa praticamente uma morta-viva, né? Somente o esqueleto, muita fome, muita miséria. Então essa imagem, ela representa o que foi o século XIV, como era a Europa nesse século XIV, né? E diz assim, este cenário combina com o que você estudou sobre a Baixa Idade Média, que é o módulo anterior que nós vimos. Mesmo no módulo 8 que a gente falou sobre o desenvolvimento das tecnologias agrícolas, com as cruzadas, a saída do homem do campo, a fuga dos servos para os pequenos centros, ainda, mesmo assim, acontecia muita miséria, né? Por que pode ter acontecido? O que levou esses acontecimentos, né? Então, a Revolução Agrícola, ela foi algo muito importante para o aumento populacional. O aumento da expectativa de vida dentro dessa sociedade. Quando a gente começou a falar no início do século XIV, as pessoas, o aumento populacional era muito pequeno, porque ao mesmo tempo que nascia, morria. Só que aí essa sociedade, ao longo do tempo, ela começa a multiplicar, a aumentar, porque sua expectativa de vida aumenta também, ela passa a viver mais, produzir mais, procriar-se mais. Então houve um aumento populacional. Só que se esse aumento populacional cresceu e a estrutura social não melhorou, a sociedade passa a viver dificuldades, né? Como a gente vê aqui nesse texto. Um século em que foi difícil sobreviver. Depois de séculos de melhoria na produção e na condição de vida da população europeia, o crescimento comercial e urbano também diversificou. Então, as atividades sociais diversificaram. A Europa experimentou, então, no século XIV, metade do século XV, uma grave crise. O clero, a nobreza e a burguesia e servos foram atingidos, ou seja, todas as classes sociais, sem nenhuma diferença,
Tanto o rico quanto os pobres sofreram os problemas desse século. Mortalidade aumentou, alcançou níveis assustadores, tá? É como se nós comparássemos hoje a Itália, por exemplo, com a Covid hoje, o número populacional que morreu, né, no caso ali, cada dia. Então, nessa Europa também morria, só que não era pela Covid, vamos supor, mas tinha uma outra doença na época, que era chamada peste negra. Só que essa peste negra ela não era transmitida por um vírus, era transmitida por uma bactéria, que ela era transmitida pela pulga do rato, a contaminação, né, desses locais. Então as cidades cresceram, só que não houveram urbanização, não houveram tratamento, não tinham conhecimento sobre higiene. Então as cidades europeias dessa época eram um lixão a céu aberto, onde tinha muitos ratos, muitas formigas, muitas baratas, e isso transmitia as doenças para as pessoas. E essa peste, ela era muito letal, ela automaticamente ela espalhava rapidamente pela sociedade, através do contágio direto. Como não tinha higiene, essa higiene de lavar as mãos, não tinha vacina, não tinha remédio, então as pessoas morriam em grande escala, né? Então, aqui, essa pintura que nós vimos aí, que essa imagem, o pintor retratou a desolação que tomou conta da Europa do século XIV. O que teria acontecido na Europa para reverter a onda de crescimento econômico e urbano que vimos anterior? Foi essa morte, tá? Essa morte causada pela peste negra diminuiu expressivamente o número populacional. Diminuindo a população, diminui os trabalhadores, a mão de obra trabalhadora, que era a produção de alimentos. Então, se diminuindo a população, diminuindo a mão de obra de trabalho, também diminui a produção agrícola e a fome surge, tá? Então, vimos o início da Baixa Idade Média, foi marcado por um aumento da produção agrícola, que melhorou a alimentação e permitiu o crescimento da população. No entanto, passados alguns séculos, não houve mais inovações nem produção agrícola, então a população aumentava mais do que a produção de alimentos. Para agravar essa situação, nas primeiras décadas do século XIV, uma série de más colheitas, ou seja, geadas, chuvas excessivas, secas prolongadas, provocaram as más colheitas, provocada por fenômenos que é da natureza, que eu acabei de dizer. Excesso de chuvas, baixas temperaturas, camponeses pobres, sem ter o que comer, morriam de fome e ficavam mais suscetíveis ao contágio da doença, peste negra. Então, a escassez chegou também nas cidades, com o aumento dos preços dos alimentos. Então, pessoas que estavam na cidade, elas dependiam do abastecimento dessa produção agrícola, do que vinha do campo. O campo não produziu, não tinha como enviar para as cidades. Os que chegassem, as mercadorias que chegavam, os preços eram elevadíssimos. Então, quem podia comprar, somente quem tinha condições financeiras, levando então à fome, né? Aí havendo alguns problemas sociais, a fome leva ao saque, aos roubos, às violências urbanas, né? Então, as covas coletivas foram abertas para enterrar grande quantidade de pessoas, como a gente vê na televisão todo dia hoje, principalmente em Manaus, aquelas grandes terrenos fazendo cemitérios com covas de centenas, né, de mortos enterrados diariamente. E isso era visto na Idade Média. Calcula-se que a expectativa de vida tinha caído vamos supor, de 60, 55 anos para 35 anos, né? Então, cada vez mais caindo de 35 para 25, ou seja, a razão da falta do alimento. Então, o alimento levou a essa grande mortalidade. E a peste é uma consequência.
pessoas mal alimentadas, sem nenhuma saúde, ela é suscetível a essas doenças. Então, as cidades medievais cresciam desordenadamente. Por quê? As pessoas estavam fugindo do campo da fome, vinham para as cidades em busca de uma qualidade de vida melhor, em busca de trabalho, em busca de moradia. Chegando lá, não encontrava nada disso. Encontrava somente o quê? Sistema de esgoto, limpeza de ruas, ruas estreitas, lixos acumulados, água sem tratamento, contaminada pela sujeira, pelos lixos, né? Não havia hábitos de higiene da população, eram diferentes da de hoje. Então, todo esse contexto, ele leva a essa crise. Já na Baixa Idade Média, os conventos e outras instituições tomavam 5 banhos por ano. Gente, o que é tomar 5 banhos por ano? Na nossa região, que é uma região tropical, nós, dependendo da época do ano, como por exemplo no verão, a gente toma 5 banhos por dia, né? Não é o certo, mas pessoas, pelo calor excessivo, a gente toma 5 banhos no dia. Eles usavam tomar 5 banhos no ano. Então você vê a falta de higiene. Então, nessa época, somente a região da Dinamarca tomava-se banho, escovava-se os dentes, os cabelos. Então, aí a sociedade era contaminada por piolhos, por pulga, ou seja, a pulga, o piolho, ele faz com que as pessoas perdem sua qualidade, porque o sangue é sugado, né? Então, doenças contagiosas transmitidas por insetos. Isso trouxe vários problemas, né? Os mais pobres eram os mais atingidos. Então, nessa metade do século XIV, navios mercantes vindo do Oriente, que trazia para os portos europeus os produtos, mas trazia junto com esses produtos os ratos e as pulgas contaminadas pelo bacilo da peste bubônica, que também é conhecido como peste negra. As pulgas picavam os ratos contaminados e transmitiam esse bacilo ao ser humano, infectando-os e aí transmitindo a peste. Outras, né? E essas pessoas passaram a ser o grande transmissor dessa doença. Então, a doença ficou conhecida como peste negra. Mas por que peste negra, professora? As pessoas infectadas representavam um inchaço, um caroço escuro, geralmente na proximidade das axilas, nas virilhas, né? Então era é como se fosse um caroço do tamanho de um ovo, e esse caroço ele tinha uma cor escura, preta, e com o passar do tempo ela inchava muito, e dentro dela, no interior, tinha acúmulos de pus. E esse pus era altamente contagioso. Então, a pessoa, como não tinha higiene, esse vinha perfurando, tirando aquele líquido, passava-se o contato com a mão, com produtos, com outras coisas, e pessoas que pegassem esses produtos eram altamente contaminadas, né? Então, isso trazia muitos problemas aí. Então, de acordo com esse texto que a gente vai ler aqui, qual foi o impacto dessa doença? Quem poderia ler para mim, por favor? Abel? Quem poderia ler para mim, gente? Em que texto você está, professora? Da página 186? Isso. 186. Então vou ler para você. Quem que está lendo? Quem que vai ler? Eu, a Gabriel. Tá, Gabriel, leia aí. Vamos lá. Li o documento da época a respeito do impacto da doença. Quem não viu o tamanho horror pode se considerar abençoado. As vítimas morriam quase imediatamente. Pai abandonava filho, a mulher, o marido, um irmão ao outro.
Essa doença parecia atacar por meio do hálito e da visão. Então eles morriam. E não havia ninguém para enterrar os mortos. Fosse por dinheiro, fosse por amizade. Membros de uma família traziam seus mortos para uma vala da melhor maneira que podiam, sem padre, sem ofícios divinos. Tampouco se tocava o sino da morte. Em muitos lugares, em Siena, cavavam-se covas grandes e ali se empilhavam bandos de cadáveres. As pessoas morriam a centenas, à luz do dia e à noite, e todos eram jogados naquelas valas e cobertas com terra. Logo que essas valas eram preenchidas, outras eram cavadas. E eu, Agnolo de Tura, dito o gordo, enterrei meus 5 filhos com minhas próprias mãos. Tantos morreram que todos achavam que era fim do mundo. Tá. De acordo com esse texto, Gabrielzinho, que relação a gente pode ter esse texto, essa doença, a peste negra, com a Covid que a gente está vivendo hoje? Que muitas pessoas estão morrendo. Morrendo, né? E nem dá tempo, muitas vezes, de fazer que quando ele fala assim, família traziam seus mortos para a vala de maneira que podiam. A gente vê todo dia no telejornais que nem o sepultamento, o velório, como é de costume, são feitos. Hoje, geralmente, é só feito um velório com a família e bem de uma forma bem rápida, para que impeça o quê? O contágio, né? Então, pessoas eram jogadas, eram amontoadas pela a veracidade e a velocidade dessas mortes, né? Então, uma epidemia dessa proporção deixou consequências marcantes na Europa. A redução da população despovoou as cidades, ou seja, ao invés das cidades estarem aumentando o seu número populacional, foi diminuindo consequentemente, né? Como a gente vê aqui nessa imagem, olha só. Segundo o historiador, essa imagem ela mostra o quê? Olha só, esse homem aqui. Como que é a característica física dele? Se ele não morrer com a peste, ele morre do quê? Olha essa imagem que eu estou mostrando. Ele morre da fome. Né? Então, assim, as doenças, falta de conhecimento e preconceito levou também grande parte dessa população a morrer. Por quê? Qual seria essa falta de conhecimento? Leia para mim aí, Melissa. Cadê a Melissa? Está aí? Melissa? Professora da outra sala. Não é B, nossa? É o sétimo ano B. Você perguntou do Apel. O Apel é do 7º ano A. Ah, tá. Então é da B que nós estamos. Então leia para mim aí, cadê a Mariana? Está aí a Mariana? Mariana? Ela não tá aqui. Tá. Quem gostaria de ler para a prof? Eu, Tá. Gabriel. Então vai. Nós vamos falar sobre a falta de conhecimento e do preconceito em relação a essa doença. Fala lá. Duas falta de conhecidos e preconceito. Na Idade Média, a mentalidade fortemente religiosa levava as pessoas a atribuir a Deus a causa de tudo o que ocorria. Mortes em grandes proporções eram vistas como uma punição divina, porque algo desagradara a Deus. Deus. Ordens flagelantes como a dos Irmãos da Cruz surgiram. Seus membros percorriam a cidade e se autoflagelavam
tentando atrair os pecadores e obter o perdão divino para a população. Tá, só um pouquinho. Aqui nós estamos falando de falta de conhecimento, tá? Então, nós estamos falando de uma Idade Média, onde a igreja ela tinha um grande poder de manipular a população, né? Então, eles acreditavam que essa doença era uma doença atribuída a Deus, que Deus estava castigando aquela população pelos seus pecados. Então surge aí os irmãos da cruz, que a gente vai ver nessa imagem aqui. O que é ser irmãos da cruz? São membros da Igreja Católica que tinham um chicote que fazia o autoflagelo. O que é autoflagelo? É a autopunição. Eles batiam no seu próprio corpo até sangrar, faziam muitas dores com o intuito do quê? O autoflagelo acreditava-se que fazia a penitência, pedindo que o perdão dos pecados. Então, esses membros percorriam as cidades fazendo esse autoflagelo e convidando pessoas para se autoflagelar, para se purificar dos pecados, para se ver livre dessas doenças, né? Então, isso é a falta de conhecimento. Então, muitas vezes, a higiene, a medicação, nada era usado, e sim o autoflagelo. Mas a falta também de conhecimento sobre o castigo e sobre as outras formas de combater a peste negra também levou perseguições e mortes de inocentes estrangeiros, especialmente não cristãos, como os árabes, os espanhóis, os judeus, serviram de bode expiatório frequentemente da doença, porque eles não tinham conhecimento, chegavam na Europa, contato com essas pessoas doentes, altamente contraíam essas doenças, acontecia o que é a epidemia, o que está acontecendo hoje, né? Mais de 200 comunidades judaicas foram erradicadas da Europa, acusando por espalhar doença de propósito, de envenenar os poços. Então isso é falta de conhecimento, isso é preconceito com outros povos. Então eles também eram contaminados, não que eles traziam, né? Aí dizia que é por conta da forma deles viverem que traziam essas doenças. Infelizmente, casos de ignorância, falta de conhecimento e preconceito e perseguição não ficaram restritos somente na Idade Média. Até os dias atuais, quando surge uma nova doença de grandes proporções, como é o caso da Covid, enquanto ela não é desvendada, grupos sociais são discriminados, até isolados do convívio da sociedade. Hoje mesmo a gente sabe que para se livrar da Covid é o isolamento, é o que nós estamos fazendo, não temos aulas presenciais, estamos ficando em casa para evitar o contágio. E a grande maioria que passa essa doença para outra fala, são as pessoas que não respeitam, as pessoas que são pobres, que têm que ir para a rua, ou seja, preconceitos, né? Quando, por exemplo, no caso, nos dias atuais, quando a AIDS passou a atingir os humanos na década de 1980, foi chamada de peste gay. Por quê? Acreditava que a AIDS só era transmitida pelos gays, pelos contatos sexuais entre homens e homens, que provocou muitas ações, né? Isso é um preconceito. Não era só homens sexuais que transmitiam, havia os héteros também. Tudo não é questão de relação sexual homem com homem, mas sim a falta de cuidado, a falta de higiene, a falta do quê? De preservar o próprio, né? Você e o outro em relação a essa doença. Por exemplo, os mexicanos foram acusados de disseminá-la. Políticos chegaram a propor o fechamento total das fronteiras entre os dois países. Isso são o quê? Atitudes de preconceito, como essas estão descritas aí nos grupos, né? Então, a possibilidade de contrair doenças infecciosas, elas não podem ser inculpadas por elas, ou seja,
Não é de um grupo, é de toda uma sociedade. Então, toda sociedade ela tem que ter a sua responsabilidade e o seu grande, vamos supor, a sua parcela de culpa, de respeitar ou não respeitar as recomendações da Organização de Saúde, como a gente viu aqui, né? Com base nisso, a gente está falando na atividade 1 o seguinte: se nós olharmos essa imagem aqui, tá? Nós temos essa imagem, ela representa quem? Hein, turma? Quem ela representa? Uma pessoa com peste negra? Os irmãos? Não, esse aqui é um personagem. É um personagem que representa quem? A morte. A morte, E esse instrumento da morte, como é chamado? Foice. Foice, né? Então, quando a morte chega, não preserva ninguém. Então, aqui a morte e, obviamente, a pessoa, né, em cima de um caixão. Então, essa cena, ela mostra aqui que essa morte, ela escolheu classe social? Não. Quem morreu com a peste negra? Quem morreu? Hã? Uma trindade? Só pessoas pobres morriam com a peste negra? Não. Então, aqui não escolheu classe social. Ricos, pobres, né? Podiam ser comerciantes, podiam ser governantes, todos tinham que contraíam a peste negra e morriam. Hoje, a Covid mata quem? Todos. Todos. Pode ser rico, pode ser pobre. Acreditava-se que a Covid matava pessoas idosas, né? Pessoas com uma idade superior e com doenças pré-existentes. Mas a gente viu que a Covid ela pode ser fatal para todos, para criança, para jovem, idoso, pessoas com doenças pré-existentes ou não, né? Então, o que leva realmente à morte é a falta do quê? Do esclarecimento sobre a doença, a falta de conhecimentos de como evitar, como diminuir esse contágio, né? Então, isso faz com que a gente possa conhecer um pouco mais e distanciar dessa doença, né? Então, gente, para a gente estar falando sobre o texto que a gente falou, a gente vai estar respondendo essas 3 questõezinhas aqui. Observe a imagem a seguir. Trata-se de uma iluminúria, que seria da Idade Média, e que fala sobre a peste negra. Como o autor representa a morte? Como que ele representa a morte? Quais os grupos sociais retratam? Quais os grupos sociais são atingidos pela peste negra? E quais as imagens permitem concluir sobre o impacto da peste negra? Tá? Então, essas são as questões. Oi? Muitas pessoas morreram. Muitas pessoas morreram, né? Então, ela representa a peste negra dessa forma, que a peste negra ela atingiu várias classes sociais, tá? Então, gente, nós vamos responder essa questão do nosso módulo de agora, que é a crise. Então, a crise eu acho foi... que a letra é assim. Letra A é porque a